Depois de percorrermos os 7 temas principais que a Igreja Latino-Americana e Caribenha apresenta a partir da etapa continental, hoje nós vamos olhar de maneira retrospectiva, mas ao mesmo tempo projetiva para este caminho. As contribuições do itinerário sinodal na América Latina e Caribe são fruto de escuta, mas ao mesmo tempo da memória, da história que nos faz olhar agradecidos e desafiados para a missão de tornar o reino de Deus presente no mundo. E para nos ajudar a olhar para essas contribuições e para os desafios, nós temos a alegria de receber aqui no estúdio o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll. Já esteve conosco aqui no Igreja Sinodal e mais uma vez nos ajuda nessa reflexão. Bem-vindo, Dom Moll. Muito obrigado, Marcos. Vamos conversar um pouquinho. Importante. Isso. E esse documento, Dom Moll, nós percorremos já essa síntese, né? 7 pontos e esse, o 8º, resgata tanto a primeira Assembleia Eclesial, que foi uma experiência única aqui no nosso continente, quanto o documento para a etapa continental. E promovem uma igreja missionária, sinodal, na medida em que também há um discernimento de todos os membros do povo de Deus. Isso fica bastante claro nessa parte, né? Como é que nós podemos crescer nesse horizonte de que somos todos membros do povo de Deus, ou nesse termo que o documento usa, né, no sensus fidei fidelium, né, esse senso da fé dos fiéis? Isto. É este o documento. Muito importante que vocês possam vê-lo, sobretudo porque ele faz parte agora do nosso cotidiano nessa fase do sínodo. Mas essa expressão bonita, Marcos, que você disse, o sensus fidei fidelium, ou seja, o sentido da fé dada pelos fiéis, pelos leigos e pelas leigas. Isso é muito importante dentro da igreja, mas nem sempre é devidamente considerado, porque o sentido da fé dado pelos leigos e pelas leigas nos remete lá para o batismo. É o batismo que nos dá essa condição de sermos todos fiéis, fiéis a Jesus Cristo. Alguns como leigos e leigas, outros como fiéis ordenados. Mas ele é pouco considerado porque é pouco reconhecido. Eu estou dizendo, então, afirmando que esse sentido da fé dado pelos leigos e pelas leigas na igreja, no mundo inteiro, inclusive na América Latina, no Brasil, é pouco reconhecido. Porque muitas vezes ele é reconhecido porque ele não é reconhecido porque é considerado de segunda linha. Então, prefere-se seguir, por exemplo, as orientações dos eclesiásticos, dos clérigos, né? Acham mais seguro, acham mais articulado, acham mais uma série de coisas. Então, é preciso, de fato, para que haja uma igreja sinodal, valorizar o sensus, o sentido que é conferido à fé exatamente pelos leigos e leigas. A realização do sínodo por uma igreja sinodal. Comunhão, participação, missão, é principalmente para isso. O Papa Francisco identificou este problema na igreja. Precisamos dos leigos atuando de fato dentro da igreja. Isso implica, então, diretamente uma valorização do nosso batismo. Não só o reconhecimento, mas a valorização dessa dimensão que nos é conferida pelo batismo porque nos tornamos cristãos. O batismo nos faz cristãos. Somos filhos e filhas de Deus e ao sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos tornamos cristãos. É isso mesmo, Marcos. Acontece que os outros sacramentos todos, os 6 sacramentos depois do batismo, dependem do batismo. Se não tiver o batismo, não tem jeito de conferir os outros sacramentos. Para você perceber que, e todos nós aqui, que o batismo está lá na raiz. É ele que alimenta a grande árvore, né, da comunidade eclesial. Porque é ele que nos torna todos seguidores de Jesus e fiéis ao seguimento de Jesus. Por isso, o batismo precisa ser resgatado. Fazer um sínodo sobre a sinodalidade é, em outras palavras, revalorizar, dar o devido valor ao batismo. O batismo. Olha aí que beleza para a gente poder crescer, né, nesse sentido da fé e
perceber a nossa missão, o nosso compromisso. Eu quero trazer, Domol, aqui uma relação que está na síntese, essa que o senhor apresentou, né? Uma questão apontada que é o pensar as relações mútuas entre 4 expressões: eclesialidade, sinodalidade, ministerialidade e colegialidade. Como é que nós podemos pensar essas relações numa perspectiva sinodal? Então vejamos bem, que são 4 palavras bonitas e algumas inseridas no nosso vocabulário, reinseridas, né? Mais recentemente. Sim. A gente não falava tanto de sinodalidade como a gente fala hoje, não é verdade? É verdade. Então, isso veio, ocupou um espaço. Inclusive, tem muita gente ainda perguntando o que é mesmo isso. Então, mesmo depois de 2 anos, ainda tem gente que está procurando entender o que é, né? Entender o que é, porque estava desabituado não só à palavra e também à prática da sinodalidade. Mas vamos lá, a articulação dos quatro termos, porque isso está presente aqui nesse documento. Esse documento é importante também por isso, ou quem sabe principalmente por isso, porque ele pretende justamente articular essas 4 palavras. A eclesialidade, a sinodalidade, a segunda palavra, depois a ministerialidade e, finalmente, a colegialidade. Olha como é que é simples, mas não tanto na hora que vai para a prática. A eclesialidade é a nossa identidade. Nós somos eclesia, somos igreja. A sinodalidade é que nós estamos caminhando juntos como igreja, não é? Na nossa identidade, rumo ao reino de Deus. A ministerialidade fala muito mais do nosso modo de distribuir as responsabilidades entre os batizados todos, ordenados e não ordenados. E, finalmente, a 4ª palavra, colegialidade, significa dizer, por segmento, todos atuando juntos. Então, nós somos igreja, eclesialidade. Caminhamos juntos na direção do reino. Aqui está a sinodalidade. Distribuímos as nossas responsabilidades para todos. Aqui está a ministerialidade da igreja. E trabalhamos juntos, atuamos juntos, colegialidade. Então, isso se articula montando assim, é como se fosse 4 pés de uma mesa. Se você tirar um, né, vai fazer falta. Vai fazer falta. E falta fundamental, quer dizer, atrapalha, derruba a igreja. Por isso, os 4 pilares precisam ser mantidos. Entendendo bem esses 4 conceitos e a forma como o senhor explica, nós temos aqui algo que nós já falamos bastante aqui no Igreja Sinodal e que é bom a gente reforçar, que é essa retomada daquilo que de mais bonito traz a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, né, Domol? A gente sai de um modelo piramidal, né, de colocar um sobre o outro, e a gente passa numa perspectiva de mais horizontalidade para servir juntos, para caminhar juntos, em comunhão, porque somos todos igreja, né? Isso não é uma pergunta, Marcos, é uma afirmação que você está fazendo, muito sábia. Se você me permitir, só um pequeno comentário. É de fato isso. A igreja tinha uma estrutura piramidal, como você disse, porque ela era, e não deixa de ser, hierárquica. Mas ela colocava isso em primeiro plano. Sim. Lá em cima o Papa, os cardeais, os bispos, não é? E também entre eles algumas distinções, depois lá embaixo o povo de Deus. A igreja não deixa de ser hierárquica, mas olha bem, a igreja sinodal quer dizer que todos precisam ser valorizados. Não pode ser só o topo da pirâmide. Portanto, sendo uma igreja de bispos, de pastores, de leigos, etc., nós nos configuramos numa estrutura muito mais circular, onde todos estão sentados ao redor da mesa da evangelização para atuarmos como missionários e missionárias, mas cada um exercendo as suas responsabilidades. E todos com o mesmo sentido, sinodalmente, juntos, caminhando juntos na direção do reino de Deus. É isso que o sínodo pretende. Esse sínodo foi convocado porque supervalorizou-se o topo da pirâmide e esquecemos, a igreja esqueceu os leigos e leigas. Onde é que existe uma igreja sem comunidade? A comunidade é fundamental e é lá que os leigos estão, é na base, né?
É o nome bonito que se cunhou para as experiências profundas de comunidade na América Latina e no Brasil são as comunidades eclesiais de base, da base da igreja. Dali vem tudo, tudo o resto vem dali. A gente não deixa de valorizar o Papa que está lá em cima. Aliás, ele está lá em cima com o pé cá embaixo. Na realidade. Na realidade, no meio do povo, né? Sim. A gente não deixa de valorizar. A gente vai deixar de valorizar os nossos bispos? Claro que não, absolutamente não. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é valorizar os leigos, porque são eles que foram desvalorizados. Então, pretende-se corrigir isso com o sínodo. Olha aí, importante trazer esse comentário e essa iluminação, porque inclusive muita gente desacredita do processo sinodal por pensar que é como se fosse fazer uma implosão na igreja, e não é. É uma correção de rota. Na vida isso acontece. Às vezes a gente está indo por um caminho, vê que está no caminho errado e tem que fazer uma correção. Isso. Né? E esse é o tema do programa de hoje, que a gente está conversando aqui, olhando para este 8º tema da síntese do nosso continente latino-americano e caribenho para o sínodo sobre sinodalidade que está em andamento. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e na volta continua a conversa com o Dom Joaquim Moll. Até já. Estamos de volta aqui com a Igreja Sinodal e eu quero agradecer a você que nos acompanha, que reflete com a gente, que se sente provocado também a viver, a ser, a construir uma igreja cada vez mais sinodal. Por uma igreja sinodal em comunhão, participação e missão é a proposta que o Papa Francisco faz para todo o povo de Deus neste sínodo que está em andamento. E concluindo então esta etapa, a etapa continental que nós vivemos e olhando para os desafios e para as contribuições, hoje a gente conversa com o Dom Joaquim Moll, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós já fizemos um caminho até aqui. E eu quero trazer, Dom Moll, agora para continuar a nossa conversa, uma expressão que também aparece aí na síntese, que é de uma eclesialidade sinodal. Nós já entendemos no bloco anterior o que é a eclesialidade. Qual que é o maior desafio para a gente implementar essa eclesialidade sinodal? É mais na mentalidade? É mais na prática, nas relações? Como é que nós podemos entender? É mais em tudo isso junto, não é? Eu acho que precisamos colocar essa perspectiva. Olha, gente, aqui está o grande desafio. Porque fora algumas pessoas que talvez tenham a mentalidade ou o coração voltado para outros rumos que não interessam à igreja, todos concordam que a igreja precisa ser sinodal. Marcos, é difícil argumentar contra uma igreja sinodal, porque a igreja sinodal é nada mais, nada menos do que todo o povo de Deus caminhando na companhia de Jesus, iluminados pelo Espírito na direção do Pai. Quem que vai dizer isso? Só alguma pessoa, né, que talvez não esteja muito sintonizada com a realidade atual. Agora, como colocar essa igreja, essa transformar a igreja numa igreja sinodal e assumir uma eclesialidade sinodal? Porque existem diversas formas, diversas concepções de igreja. Agora a gente inclui de uma maneira muito forte a igreja sinodal. É claro que se eu me relaciono melhor com você, com todos os que estão aqui participando e assistindo nesse momento, de uma maneira mais sinodal, respeitosa, escutando, etc., ajuda. É claro que se eu tenho, por exemplo, na diocese onde eu estou, uma estrutura que é muito, digamos, concentradora do poder e transformo isso em conselhos onde se pode ouvir opiniões, participação, isso ajuda. Estamos transformando estruturas. É claro que se alguém que pensa a igreja de maneira muito hierárquica passa a pensar a igreja de uma maneira mais comunitária, ajuda. Contudo, a questão é mais profunda. A eclesialidade sinodal que precisa urgentemente ser impressa no modo de ser igreja depende muito da metanoia. O Papa Francisco fala isso constantemente, ele traduz essa palavra. Precisa muito da conversão.
O que é uma conversão? Conversão é, olha, eu estou caminhando nessa direção, chega num determinado momento eu descubro que é para lá que eu preciso ir. Então eu vou fazer uma conversão na minha direção. Imagina o que é isso. Eu estou todo mobilizado para cá, mas eu preciso ir para cá porque descobri na minha mente e no meu coração que o rumo certo é para cá. Eu tenho grande dificuldade de sair dessa direção. Virar para cá significa a gente mudar a mentalidade, a maneira de pensar, de refletir, os sentimentos, o coração e a prática. Eu praticamente faço assim, olha, vou aqui, descubro que é lá e vou num processo de conversão. Porque ninguém faz isso de uma vez só. Porque é muito exigente. Por quê? Porque nós somos movidos pela convicção. Esta é a palavra que queria deixar aqui para você, para todos vocês que estão participando deste programa. É preciso gerar novas convicções. São as convicções que nos movem. Porque eu acredito verdadeiramente, com a mente, com o coração, de todas as formas que é por aqui, então isso é uma convicção. E é uma convicção de fé. Então, fazer uma igreja que não é sinodal, se tornar sinodal, como nós precisamos fazer agora, a gente precisa ter convicções de fé. Eu não sou sinodal, eu não quero uma igreja sinodal, eu não vou entrar nessa do Papa Francisco de uma igreja sinodal, eu não vou. Isso significa dizer que você tem um déficit de fé, uma carência de fé. Você tem uma fé pequena ou não a tem, porque é convicção de fé edificar uma igreja sinodal. E trazendo essa metáfora do caminho, fico pensando, a conversão, quando a gente está todo mundo junto, é mais fácil da gente fazer essa conversão. Embora vai demorar mais, mas não é a questão de velocidade, de pressa. O Papa Francisco deixa isso muito claro, que inclusive há redirecionamento de rota no próprio caminho sinodal. Mas imagina, se nós não estamos juntos, tem um grupo que está lá na frente, mas o caminho de voltar era cá atrás, então eles têm que fazer todo esse caminho de volta, né? Então, é bonito trazer essa metáfora do caminho, dessa necessária conversão. Nós tivemos, inclusive, um programa que falamos sobre essa conversão sinodal e a renovação das estruturas, né? E eu quero trazer um outro elemento aqui, Dom. Eu quero fazer literalmente uma pergunta que está na síntese, né? Eu transcrevi aqui, que está nessa síntese continental. Marcos, antes dessa pergunta, só uma frasezinha que ajuda a completar o que você acabou de dizer. Uma pessoa nunca pode dizer assim, eu sou um convertido, porque ele sempre precisa de conversão. Então, se nunca está pronto, né? Isso nunca está pronto. Então, se perguntarem a nós, a igreja já se converteu? A igreja, a eclesialidade sinodal? Nós estamos em processo de conversão. E você já é um convertido? Eu estou me convertendo, é um processo. Então, nos coloca assim nessa perspectiva, porque é muito bonita a contribuição que você deu, quer dizer, é algo que vai acontecendo. Tomara que não demore muito, mas vai acontecer. E mesmo quando terminar o processo, nós continuaremos, né? Não podemos tomar como finalizado quando terminar esse processo mais formal. Sim. É a mudança de mentalidade para continuar e prosseguir o caminho rumo ao reino, né? Na construção do reino. E a pergunta que eu queria trazer, literal, da síntese é a seguinte: é possível sonhar com uma configuração sinodal de conferências episcopais e estruturas continentais como o CELAM? Então, aqui agora entramos num ponto que é muito interessante. Vamos ver se a gente consegue compreender mais profundamente. Uma conferência episcopal, o nome já está dizendo, é uma reunião de bispos, de episcopos. Então, como torná-la sinodal? Primeiro, ela precisa ser colegial. Ou seja, ela precisa praticar a colegialidade, todos juntos dentro daquela conferência, portanto, todos os bispos juntos. Mas aí faz sentido uma conferência que é de bispos ser sinodal, ou seja, ter também a contribuição dos outros segmentos da igreja? Faz sentido. E a conferência
que é dos bispos, exatamente por isso, mesmo assim e por isso mesmo, ela precisa. Sabe aquele negócio do sentido da fé dado pelos leigos? Sim. Ela precisa da compreensão laical. Mas a conferência não é dos bispos? É e continuará sendo, contudo, aberta à contribuição laical. Nós estamos, de fato, num processo muito interessante de conversão. Porque eu digo aqui para vocês, e não é nenhum segredo disso, porque a Assembleia tem também os seus momentos de plenário, e foi no momento de plenário, a Assembleia dos Bispos, em que eu sugeri que se acrescentasse lá no Estatuto duas questões. Primeiro, no Estatuto da Conferência. Primeiro, que nós tivéssemos ali um certo número de leigos na Conferência dos Bispos para ajudar, colaborar na reflexão, nos discernimentos e assim por diante. Sem uma participação mais do que isso. E a outra proposta é que de 4 em 4 anos nós pudéssemos ter uma espécie de conferência, de grande assembleia do povo de Deus, de modo que a gente tivesse ali a contribuição dos leigos naquela assembleia que fosse definir as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Uhum. Não foi aceito, acatada as sugestões, porque eu levei a sugestão em nome também de várias outras pessoas, né? E acontece que agora, recentemente, muito recentemente, o Papa faz exatamente isso, né? Ou seja, ele, para o sínodo, convida mais leigos e, sobretudo, leigas a participar. O sínodo é sínodo dos bispos. Então, ele convida mais leigos a participar e dá o direito de voto no sínodo, que é dos bispos, né, a uma parte desses leigos. Então, isso significa dizer que nós estamos crescendo na sinodalidade. Aos poucos, esses espaços vão sendo abertos, esta comunhão vai sendo feita de maneira mais plena. Temos muito ainda o que caminhar, mas é possível. É possível. O Papa Francisco está mostrando que é possível. Isso serve para todas as conferências episcopais do mundo, ou seja, conferência de bispos que venham a ter participação, colaboração, sem tirar aquilo que é próprio do bispo, evidentemente, né, dos bispos. A conferência é dos bispos, repito mais uma vez. E, ao mesmo tempo, isso serve também para as conferências continentais, como, por exemplo, o CELAM. Né? E aqui, né, vale a gente destacar, já falamos em algum momento, né, uma experiência bonita, recente, nesse processo de ampliação de caminhar juntos, que foi, inclusive, recentemente aprovada pelo Papa, o Estatuto da Conferência Eclesial para a Amazônia. Isso. Né, a SEAMA, fruto também de um processo sinodal. Dom Mauro, é sempre muito bom ouvi-lo, ter a sua presença aqui no Igreja Sinodal, mas o tempo acaba, né? A prosa boa, o tempo passa rápido. Isso. Então, eu quero agradecer a sua contribuição aqui nesses desafios, mas nessas perspectivas para caminharmos juntos. Eu aqui agradeço, Marcos, a oportunidade de comunhão. Tudo que digo aqui, digo a partir do coração, da mente que pensa, mas também da comunhão profunda com toda a Igreja. E despretensiosamente, apenas como uma gota a mais no encharcamento do nosso ser por uma igreja sinodal. Que assim seja. E eu encerro essa temporada com a seguinte afirmação da síntese continental. É possível caminhar tendo Cristo no comando e deixar-se guiar pelo Espírito de Deus. Temos a esperança crescente de viver um novo tempo para a igreja. E como nós já cantamos bastante tempo aqui no Brasil, agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Eu espero você na próxima semana para mais uma Igreja Sinodal. E olha, se você perdeu ou quer rever algum programa, procure @Igreja Sinodal no YouTube. Um abraço para você.